Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais um treinamento online, Universidade Reject. Nós estamos no módulo 2 e eu quero dar boas-vindas a todas vocês e todos vocês que estão aqui nessa noite de frio em São Paulo ou em qualquer lugar que você esteja, para que a gente possa aqui aproveitar, né, esse espaço para a gente poder conseguir fazer o nosso treinamento, para a gente conseguir enriquecer não só as nossas vidas, mas enriquecer a vida de todas as pessoas que estão próximas a nós. Me apresentando, meu nome é Raul Lemos, eu sou aqui de São Paulo, sou consultor e diretor independente Mary Kay, e para mim é uma alegria muito grande fazer parte desse grupo de diretores que compartilham conhecimento online através da nossa experiência e principalmente através dessa ferramenta oficial da Mary Kay. É muito bom ver essa sala aqui cheia, muita gente por aqui. Então eu queria saber primeiro se todo mundo aqui está me ouvindo, se todo mundo está me vendo. Escreva aí no chat, por favor. Se você não entrou no chat ainda, no seu ladinho aí direito tem um espaço para você digitar o seu nome. Você vai apertar OK. E aí você vai ter um espaço para você poder digitar. Já estou vendo aqui gente digitando de Amparo, São Paulo. Bem-vinda, viu, Rose? E todo mundo que está por aqui. É um prazer muito grande ter todas vocês aqui presentes, para que a gente possa... Não está ouvindo? Tem alguém mais me ouvindo? Não está me ouvindo? Deixa eu ver, meu microfone está nas alturas aqui, viu, gente? Já está ouvindo agora? Escreve aqui para mim, gente, por favor, no chat, se vocês estão conseguindo me ver, se vocês estão conseguindo ouvir, por favor. Todo mundo está conseguindo me ver e me ouvir? Gente, sim? Ah, obrigado, viu, Rose? Meninas, escrevam aqui para mim no chat, ó, escrevam aqui no chat se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir. Eu vou escrever aqui só um minutinho. Estão conseguindo? A Rose já disse sim. Vamos ver se está todo mundo entrando. Eu sei que tem muita gente que está conectando, né? Que está chegando do trabalho. Bem-vinda, Andréia. Que bom que você está aqui com a gente. Então, a gente vai começando mais um módulo dessa universidade. Antes, eu queria saber um pouquinho sobre vocês, né? Ah, que bom, Maria Lúcia. Que legal, Rose. Tem muita gente aqui de longe, né? Estou super feliz e para mim é uma honra poder estar aqui com mais um desses grandes diretores e diretoras que pertencem ao nosso grupo, né, a nossa equipe, né, e nossa força de vendas da Mary Kay, para a gente poder partilhar conhecimento, para a gente poder trabalhar em prol do benefício do outro. Então, a função desse treinamento, do objetivo da Universidade Reject, esse nome universidade, é fazer com que vocês consigam ter uma visão mais global, né, e mais completa sobre o nosso trabalho em Mary Kay. Desde o trabalho com produto, desde o trabalho com a história da empresa, desde o trabalho com a estratégia de trabalho de um modo geral, e também conhecer um pouquinho sobre a nossa carreira, né? Saber um pouquinho como faz para que você consiga não só se tornar uma Reject ou permanecer como Reject, como ir à frente. Então, no módulo anterior, vocês viram. Quem não estava aqui não tem problema, tem lá gravado, depois pode assistir. Vocês viram um pouquinho qual é o sentido de ser Reject, por que a senhora Mary Kay Ash fundou, desde a década de 80, essa categoria de reconhecimento dentro da nossa carreira Mary Kay, e qual o impacto que isso tem, porque o vermelho é uma cor que chama atenção, né, gente? A gente sabe que uma mulher vestida de vermelho, uma mulher com batom vermelho, chama atenção. Eu estou aqui singelamente com uma gravata vermelha para representar esse momento. Foi uma gravata que, inclusive, eu comprei
quando eu me tornei Reject e usei até me formar diretor, e com certeza as pessoas sempre elogiavam, porque o vermelho é a cor do amor, é a cor que chama paixão, é a cor que chama atenção para as pessoas. Então, vocês, quando se tornam Reject, além de ter a possibilidade de ter a concessão do uso daquela encharpe maravilhosa, né, que a Mary Kay disponibiliza para a consultora, vocês também são premiadas com os broches pela sua diretora ou pelo seu diretor. Então, esse é o primeiro broche que você vai colocar, lindo, né? Esse tailleur aqui de Reject. Estou um pouquinho gripado, viu, gente? E vocês também vão utilizar o aro, ó, o aro de vocês, o aro de Reject, assim que vocês se tornam. Vou tentar colocar para cá, acho que vocês vão conseguir. Isso, ó. Conseguem? Ó, vocês colocam um aro que tem essas 3 estrelinhas, porque significa que você já conquistou 3 corações, né? Já tem 3 corações trabalhando e transformando a vida delas. E é assim que a gente transforma a nossa vida, a gente transforma a vida das pessoas e a nossa vida é transformada. Então, para mim é um carinho muito grande de poder estar aqui hoje, fazendo toda essa apresentação. Então, eu queria saber um pouquinho aqui de vocês, escrevam para mim aqui no chat, gente, qual é o nível de carreira que vocês estão. Né? Se você é consultora, se você é consultora sênior, se você já é uma Reject, já é uma iniciadora estrela, ou uma líder de grupo, ou uma futura diretora ou futuro diretor, ou quem sabe uma diretora ou algo mais. Escreva aqui para mim no chat. Boa noite, Evani, bem-vinda. Você está sem som, então provavelmente você tem que clicar ali na teclinha do seu computador para poder o som habilitar. Aqui para mim ele está aparecendo, as meninas antes já me disseram que o som está funcionando. É normal, viu? Essa parte de ajuste, viu, gente? Para a gente iniciar o nosso treinamento. Me digam aí se vocês estão conseguindo ver. Se não, Ivani, você tem que sair e voltar novamente. Tá? Isso vai fazer com que o som apareça para você. Então pode aguardar que já já vai aparecer para você, questão de conexão. Uma dica que eu dou, gente, feche todas as abas de qualquer outro site que vocês estejam abertos, desconectem o celular do Wi-Fi de vocês, se possível esteja com o computador conectado via cabo, né, para pegar a internet, porque quanto mais sinal de internet você tiver, melhor vai ser a sua qualidade no treinamento. Ai, que bom, Rose. Você está chegando agora e já está chegando com tudo, né? Que bom. Seja muito bem-vinda. Evani, me responde aqui no chat se você está conseguindo me ouvir. E boa noite para todo mundo. Tem um monte de gente nessa sala, né? E a gente vai começar o nosso treinamento falando sobre um assunto muito importante desse módulo número 1, para a gente terminar, na verdade, né? Essa segunda parte, que é sobre um plano de ação. Né? A Mary Kay é intitulada como a empresa dos sonhos, né? A gente coloca a Mary Kay como uma empresa dos sonhos e na maioria das vezes a gente percebe que esse sonho ele é possível, mas o que a gente sabe é que se esse sonho, mesmo sendo possível, não for algo que tenha sido planejado, assim como uma construção de uma casa, né? E a gente tem gente aqui da área da arquitetura e da área da engenharia, né? A gente sabe que esse sonho ele vai ficar apenas no sonho, né? Então a gente precisa sim passar pela fase do planejamento para que esse planejamento faça com que esse sonho se torne mais real. Então a gente tem toda a fase de pensar o que a gente vai fazer, como a gente tem a possibilidade de também verificar a qualidade dessa ação. Então vocês estão vendo aqui uma casa desde a planta até ela pronta. Então, a gente precisa passar por todas essas etapas. Boa noite para todo mundo que está chegando, sejam todos bem-vindos. O importante é que vocês estão aqui. A gente já começou falando um pouquinho sobre um plano de ação. Então, o que é um plano de ação? Um plano de ação é um planejamento, né? É uma previsão, né? Para você poder saber todas as ações que você precisa ter para você conseguir concretizar aquele sonho, aquela ação, né? Então, você vai verificar quais são as ações necessárias para você poder atingir o resultado que você deseja. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Se eu vou daqui da minha casa até algum destino, se eu vou de carro, eu tenho que saber qual é o trajeto que eu vou fazer, né? E a gente às vezes fica mal acostumado com o GPS. Se eu vou de ônibus, eu tenho que saber quais ônibus que eu vou tomar, quanto tempo leva. Então, isso é planejamento, isso é um plano, né? Para todos os sonhos que nós queremos conquistar, para todas as conquistas, desde o lucro que a gente precisa ter,
a qualquer outra coisa maior, a gente precisa fazer esse planejamento. Então, eu ouso dizer aqui, viu, gente? Eu sei que a Andréia está aqui nos ouvindo também, é arquiteta, que a parte fundamental de uma construção, de qualquer coisa, é o planejamento. Um planejamento muito bem feito, ele não só elimina, quanto garante com que aquele objetivo que é destinado seja muito mais rapidamente, quanto a qualidade dele seja muito maior na sua execução. Então acreditem, levem muito a sério essa etapa de planejamento, porque eu tenho certeza que isso vai garantir o sucesso de vocês. Foi justamente quando eu planejei conquistar a minha carreira, conquistar o meu diretorado, é que eu fui e conquistei. Então eu tenho certeza que se para mim foi possível, para vocês também vai ser possível. Eu tenho algumas anotações aqui que eu estou verificando para a gente poder conseguir atingir exatamente aquilo que a gente precisa. Mas, como vocês já devem saber, se vocês colocarem a hashtag lá e a pergunta, coloquem lá a pergunta que você tem, que à medida do possível eu vou respondendo, tá? Então, surgiu alguma pergunta, já coloca e escreve para não passar em branco, tudo bem? E coloca com a hashtag, porque ela já vai aqui para o balãozinho das perguntas, para mim é mais fácil para poder olhar. Então, mais uma vez, boa noite, todo mundo bem-vindo. Eu estou vendo que está todo mundo chegando ali, né? Então, como que a gente faz, Raul, para a gente poder fazer esse plano de ação? Vocês poderiam me perguntar. Então, a primeira etapa, a gente tem que mentalizar, visualizar esse objetivo, né? Cada um tem um objetivo aí particular, cada um tem algo que queira atingir. Então, a gente tem que ter isso muito visual. E qual é a maneira de a gente visualizar a sua realização? Colocar isso como uma imagem, colocar isso de uma forma totalmente clara para a gente. Porque, como os psicólogos gostam de dizer, o nosso subconsciente, gente, ele se engana facilmente. E a gente, às vezes, tem aquele engano de achar que, tá no meu pensamento, né, tá no meu desejo, então eu vou conseguir realizar, porque é um desejo ardente. E isso é um engano, né, que a maioria das pessoas tem. Acreditem, eu também já passei por isso, né, mas eu aprendi as etapas que precisam ser feitas. Então, a gente precisa distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, a gente tem que materializar, tirar da abstração, do pensamento e colocar de uma forma visível, clara, além da questão mental. Então, isso dá para a gente o segundo aspecto. Além de eu sonhar, além de eu pensar e mentalizar, eu tenho que escrever num papel. Então, de preferência, não só escrever no papel, quanto colocar de uma maneira visual, né, esse sonho, para que a gente consiga visualizar ele, para a gente não confiar somente na nossa mente, né? Então, a gente tem que escrever ele tudo bonitinho. O que eu fiz, gente? Eu já tinha feito, ó, vou mostrar para vocês aqui no meu caderno, tá? Ó, eu tenho um caderno que eu utilizo, que eu ganhei uma vez na escola, quando eu trabalhava dando aula, ó, que bonitinho. É de EVA. Um amor, né? E aí eu uso ele para algumas informações desse ano. Então, o que eu já fiz lá no meu início de ano? Ó, no meu início de ano, eu fiz o meu planejamento. Então, eu coloquei pessoais, espirituais. Ai, meu Deus, câmera. Espirituais. Depois eu coloquei os meus objetivos familiares e os meus objetivos profissionais. Vocês viram que eu coloquei um monte de coisa, tá? Lápis, né? E aí, o que eu fiz? Depois eu coloquei de 4 a 5 coisas que eu gostaria de realizar, que eu quero realizar neste ano de 2016. Graças a Deus, muita coisa eu já realizei, né? Por quê? Porque eu planejei, né? E depois que eu planejei, eu fiz outra coisa que eu vou falar com vocês já já. Mas aí, o que eu fiz? Eu refiz hoje, preparando essa aula de novo para vocês, com esse material maravilhoso da Mary Kay. Evani, todo mundo está me ouvindo, gente? Coloca aí sim para mim no chat, se tá todo mundo me ouvindo, por favor. Bem-vindos todos, tá? Coloca sim, escreve sim aí para mim no chat se você está me ouvindo. Isso é importante. Sim, sim. Ai, que bom, Edna e Marlene. Então, é algum problema de configuração no seu computador. Verifica lá a configuração, lá na caixinha de som, lá pertinho do relógio, da data, alguma configuração que você tenha que está impedindo você ouvir, tá bom, querida? Mas qualquer outra dúvida vai me dizendo. Gente, se der alguma pane ou alguma coisa cair, é só vocês aguardarem que eu vou voltar logo mais, tá bom? Ai, que bom, Evani. Às vezes é a conexão, né?
Todo mundo me ouvindo. Então, como eu estava falando para vocês, no início do ano, na verdade em dezembro, eu fiz o meu planejamento do que eu queria conquistar para 2016. E nós estamos terminando um semestre, né? Então, para quem está chegando agora, está começando, mas para quem já estava, já teve algum tempo. Então, hoje, eu tive a oportunidade de rever todas aquelas listas que eu acabei de mostrar para vocês, e eu vi que um monte de coisa eu conquistei, então por isso que eu estou aqui super feliz e entusiasmado. Na verdade, eu já estava vendo isso através do meu cartaz, mas eu pude estudar sobre isso. E aí, o que eu fiz? Eu refiz a lista sobre o que eu não conquistei, colocando em uma folha só. Então, se vocês perceberem, tem aqui, ó, pessoal, espiritual, familiar e profissional, tá? Então, é muito importante vocês anotarem essas informações. Então, você vai primeiro mentalizar o que você quer, depois você vai escrever, e é importante que você escreva distinguindo essas 4 áreas. Pessoal, aquilo que é só para você, aquilo que é muito específico seu, né? Familiar, aquilo que é também para sua família, para as pessoas, amigos, aquelas pessoas que você se relaciona. Espiritual, porque todo mundo tem a sua forma de manifestar as suas crenças, né, a sua fé, e também a parte profissional, que pode estar ligada a Mary Kay, que também pode estar ligada a qualquer outra área. Então você precisa ter objetivos nessas 4 áreas. Raul, eu preciso ter objetivo nessas 4 áreas, mas tem coisas que eu não penso. Então, eu vou dizer o que eu sempre digo para as minhas consultoras. Não se limite. Não é porque até agora você não pôde fazer alguma coisa ou não fez que você não pode fazer. A gente não aprende a forma adequada, né, de a gente lidar com as coisas da nossa vida. Então tem algumas coisas que a gente passa a aprender agora, mesmo já sendo mais adulto. Então eu espero que você leve isso como um aprendizado bem importante para você poder se desenvolver. Então, recapitulando, você mentalizou, agora você escreveu esses objetivos, porque a gente não pode confiar na nossa mente, né? A nossa mente ela é falha, a gente esquece muita coisa, né, gente? Agora a gente vai para a terceira etapa, que é uma etapa muito importante, que é a construção exata do seu plano de ação. E esse assunto tem tudo a ver com o que eu, inclusive, trabalhei com a minha equipe nessa semana na reunião de unidade, que é a questão do planejamento mesmo. Então, a gente tem que entender que essa ação, ou melhor, esse planejamento dessa ação, ele tem que ter 3 características muito importantes, que é o começo, que a gente vai definir os objetivos, que é o meio, ou seja, o que eu tenho que fazer para conquistar esse objetivo, né? Se eu não estou visualizando isso, esse objetivo está lá solto, está só na mente. E o fim é a concretização desse objetivo, assim como um profissional que vai construir qualquer coisa passa por todas essas etapas. Então é importante você definir esse plano de ação. Qual é a minha sugestão para vocês, gente, para que vocês possam gerir o tempo e as ações que vocês vão ter? Como a gente gosta de dizer, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Por que algumas pessoas conquistam algumas coisas e outras não? Porque algumas pessoas não estão conseguindo gerenciar muito bem esse tempo. Então a gente tem que aprender dentro da nossa carreira independente a gerenciar o nosso tempo. Hoje, eu sou 100% Mary Kay, então hoje eu sou exclusivamente consultor e diretor. Mas não foi sempre assim, eu estou há 4 anos na companhia. Quando eu comecei, eu era professor em 5 escolas. Eu tinha só 67 aulas semanais, fora o estudo da minha pós-graduação. Então, com certeza, se eu não tivesse gerenciado de uma forma qualitativa o meu tempo, eu não teria possibilidade de estar aqui onde eu estou hoje como diretor e crescendo, graças a Deus, cada vez mais da Mary Kay e tendo a qualidade de vida que eu tenho hoje. Então, a minha sugestão é que vocês tenham um planejamento. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei um planejamento semanal de segunda, vou começar aqui, segunda a domingo, numa planilha, e eu coloquei ele aqui, ó. Cadê a hora? Meu Deus, eu não tenho talento para blogueiro. Desse horário até esse horário, certo? Então eu coloquei aqui na minha tabela está das 7 às 11, mas dependendo do seu tempo, pode ser um tempo maior ou menor. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma planilha como essa, e nessas lacunas, nesse espaço em branco, você vai anotar o que você faz. Ai, Raul, mas eu já sei o que eu faço de cabeça, eu já tenho o hábito de colocar as coisas em dias, de fazer
alinha minha rotina. Eu preciso fazer isso? Precisa. Porque lembra aquilo que a gente acabou de dizer? Se você não se planejar, você não vai conquistar. E eu gosto, gente, de ser bem objetivo em muitas coisas. E quando a gente fala sobre tempo, a gente tem que ser, né, aquela coisa bem clara, né? Falar de uma linguagem direta. Será que você conseguiu conquistar tudo o que você precisava conquistar até hoje, fazendo o que você faz? Eu acho que esse foi um bom argumento para me convencer a eu pensar em mudar algumas ações que eu tinha para eu conseguir conquistar mais coisas. A gente sabe que muitas coisas a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. Então a gente sempre pode aprimorar alguma coisa, não é mesmo? Eu até hoje, graças a Deus, tenho esse hábito de tentar sempre me aperfeiçoar para ser um pouco melhor. Então, experimente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com você mesma. Então você vai colocar aqui as suas ações e você vai fazer esse planejamento por pelo menos 1 a 2 meses. Toda semana. Toda semana você vai planejar de novo. Por quê? Porque você tem que planejar, você tem que executar o plano que você fez e você tem que avaliar se aquele plano foi possível ou não foi possível. Se ele te trouxe resultados ou não te trouxe resultados. Então, qual a dica que eu dou para vocês fazerem esse plano e conseguirem executar? Vocês vão fazer essa planilha num caderno, no computador ou impresso. Eu gosto de fazer impresso porque anda comigo. E você vai planejar toda a sua semana, tanto dos seus compromissos pessoais quanto dos seus compromissos profissionais. Depois que você preencher tudo, todo final de dia você vai colocar o sinal de mais naquilo que você conseguiu realizar e o sinal de menos naquilo que você não conseguiu realizar. Se você quiser, inclusive, colocar em cor diferente para ficar mais fácil você visualizar depois no final da semana, melhor ainda. Quando for lá no domingo, ou no máximo na segunda pela manhã, mas preferencialmente no domingo, você vai olhar se você conseguiu mais realizar ou menos realizar a maior parte das ações que você planejou. Se você tiver conseguido realizar poucas coisas que você planejou, é porque, de fato, você não tem conseguido fazer um planejamento eficaz. Então, o que você vai fazer? Você vai planejar uma semana seguinte de forma diferente. Isso vai fazer com que você consiga ter um planejamento que você vá controlando semana a semana. Aí muitas pessoas, acreditem, muitas pessoas, e você sabe, porque cada um aqui sabe muito bem sua consciência, faz isso uma vez e deixa. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, vamos dizer que 50% faz. Desses 50% que fez, apenas 25% é que faz uma outra semana seguinte. Que controla, que faz esse controle tudo bonitinho. Isso são dados fiéis, tá, gente? Que a própria Mary Kay passa pra gente sobre as ações que a gente coloca. E apenas 12% continuam fazendo nas outras semanas. Então você tem que escolher se você quer ser esses 50% que não faz ou que faz, se você quer ser esses 25% que faz correto nas próximas semanas, ou se você quer ser esses 12% que fazem somente nas semanas seguintes. Acreditem que as pessoas que estão no topo são as pessoas que fazem o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. E o planejamento é uma questão muito importante. Isso faz sentido para vocês, gente? Me falem se eu estou falando alguma coisa aqui que de repente não tem nada a ver, vocês acham que não é real, ou vocês acreditam que isso é verdadeiro, partindo até da própria experiência de vocês. Coloquem aqui para mim se vocês concordam, se vocês acham que isso é verdadeiro ou não. Isso é muito importante para mim, tá? A opinião de vocês, ela é fundamental, a interatividade de vocês é fundamental aqui nesse treinamento. Então, gostaram da ideia? Então, na verdade, você vai conseguir... Ah, que legal! Então, você vai conseguir verificar aqui um controle do que você tem feito. Eu faço isso até hoje, tá, gente? É claro que hoje eu já consegui chegar numa fórmula que a minha vida ela funciona, né, melhor. E você vai conseguir chegar nesse momento, mas é importante você rever sempre. Então eu sempre revejo meu planejamento a cada 2 semanas, ou se estiver funcionando muito bem, pelo menos uma vez por mês. Para verificar o que eu estou deixando de fazer ou o que eu estou fazendo. Parabéns, viu, Túlio? Que bom que você faz o planejamento, ele é importantíssimo. Né? Então, ótimo, essa foi uma ideia de um plano de ação, porque você vai tendo controle. Outro detalhe que eu não falei aqui para vocês. Você tem que identificar nessa planilha se você tem ações aqui que estão fazendo você chegar nos seus objetivos. Lembra que o número 1 que a gente falou é você definir os seus objetivos? Então, se você faz a sua planilha, enche com todas as informações que você está fazendo,
né, em detalhes mesmo, em pormenores, e você consegue, olha para ela e você não consegue visualizar os seus objetivos, então tem alguma coisa acontecendo de errado. Então eu sugiro que você faça o seguinte, pega uma caneta colorida e coloque lá. Quais são os objetivos pessoais? Com a letra P. P, pessoais. Quais são os objetivos familiares? FA. Você já sabe que é familiares. Coloca uma sigla pequenininha aqui. Aonde que estão as ações que vão fazer você conseguir chegar no seu objetivo espiritual? ES. E aonde estão as ações que vão fazer você conseguir chegar nos seus objetivos profissionais? PR. Então, se você colocar a sigla no seu planejamento, você está vendo aonde as coisas estão acontecendo, percebe? Então, isso vai com certeza te motivar. E você sabe que você precisa fazer aquilo, porque às vezes, gente, você vai ter uma ação que você vai fazer só para aquele objetivo. Então, se você deixar aquela ação sem fazer, automaticamente ele não vai acontecer, certo? Fez tudo isso, fez toda essa organização, uma coisa que eu acho que é muito fácil para a maioria das pessoas e para algumas nem tanto. Você vai contar para as pessoas os seus objetivos. Para quem? Para os seus amigos, para os seus familiares. Porque aí, esses objetivos, eles vão ficar partilhados com muitas pessoas, né? E isso vai gerar para você um comprometimento. Eu brinco que desde o momento que a gente se forma diretor, as pessoas já me perguntam, eu falo desde a minha família, os meus amigos mais próximos e até as minhas clientes, e o carro rosa? Porque eu me formei diretor, todo mundo já fica pensando no carro rosa. E, obviamente, é um dos meus objetivos. Está aqui no meu cartaz de meta, ó, na minha lista, ó, carro rosa, certo? Então as pessoas já perguntam, e o carro rosa? Então, estamos trabalhando para isso, é uma conquista na sequência, né? A gente se forma diretor e já quer conquistar, com certeza, o carro rosa. Eu tenho fé em Deus e fé no meu trabalho que ele vai vir. Porque eu sei que ele é consequência, né? Basta eu trabalhar para ele acontecer. Então, quando as pessoas sabem sobre os seus objetivos, elas te estimulam, mesmo que você leia isso um pouco como uma cobrança. Mas isso faz com que elas consigam te ajudar a lembrar. Então, elas te ajudam a você não desviar o caminho, a você ter foco naquilo que precisa ter. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Então, é importante vocês partilharem isso. Eu me lembro, gente, eu vou até mostrar isso para vocês verem como isso é verdade. Que lá em 2015, eu fiz o meu planejamento, colocando algumas informações, e eu coloquei a data que eu queria para poder me tornar diretor. Vamos ver se eu consigo. Ó, 31/7. Diretorado 31/7. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? 31/7 de 2015. Foi exatamente a data que eu fechei o meu diretorado. Eu estava lá em dezembro de 2014, sem saber o que eu ia conquistar, pensando, meu Deus, como que eu vou colocar uma data para uma coisa que eu não sei se vai acontecer ou não? A gente sempre fica nessa dúvida, né? Então, é muito importante você colocar data nos seus objetivos, porque isso, como eu gosto de dizer, se as contas não tivessem data de vencimento, será que a gente pagaria elas? Não sei, viu? Então, as contas, assim como as contas têm data de vencimento, a gente tem que colocar a data de vencimento de realização dos nossos sonhos. Porque isso faz com que a gente se cobre. O nosso subconsciente, ele caminha para aquilo. Então, a gente vai fazendo ações para aquilo. Entende isso? E isso é uma coisa muito importante. Como dizia Mary Kay Ash, né, no seu livro Milagres que Acontece, ela, aos seus 7 anos, era motivada a fazer coisas que ela nem sabia que talvez para uma criança de 7 anos aquilo era possível. Mas como ela nunca foi ensinada de que tem coisas que ela podia e tem coisas que ela não podia, que ela era incapaz, então ela simplesmente realizava. Né? Então a gente tem que se jogar, a gente tem que colocar a data, trabalhar para acontecer e fazer honrar as nossas datas. Eu fui prova disso, é por isso que eu estou dando esse testemunho aqui para vocês. Ah, Raul, você está falando aí, está tudo muito bom, está tudo muito gostoso, está tudo muito fácil, mas não é assim que acontece, né? Muita gente fala isso para mim. Eu fui lá, peguei meu planejamento, né? Fiz tudo bonitinho, coloquei todas essas dicas que você colocou, mas ele não está acontecendo. Então lembra aquilo que eu falei lá atrás? É importantíssimo você ter a avaliação do seu progresso. Por isso que eu dei aquela dica. Faça o seu planejamento, para quem chegou aqui agora, né? Boa noite. Faça o seu planejamento e depois de você fazer ele, coloque todo dia à noite, quando você chegar, você vai lá olhar e você vai colocar o sinal de mais e o sinal de menos naquilo que você realizou e naquilo que você não realizou.
Se você fizer isso todos os dias, por que eu falo todo dia à noite, gente? Porque a gente esquece facilmente das coisas, né? A gente sabota muito a nossa consciência. Então, se você fizer isso todos os dias, quando chegar no final da semana, você vai conseguir visualizar se aquilo que você planejou, aquilo que você colocou está acontecendo. Porque tem coisas que são pilares do nosso negócio. Se você sabota o agendamento, as ligações ou o encontro pessoal com as pessoas para você agendar as suas demonstrações, como que você vai conseguir fazer o seu trabalho como consultor e como consultora? Não é uma coisa super indispensável? Se você sabota o seu pós-vendas, que é o acompanhamento das suas clientes, isso não vai fazer com que o seu negócio consiga ser frutuoso, consiga ser um negócio que progrida. Então, avaliar e verificar se aquilo que você está fazendo está certo é muito importante. E eu vou colocar um ponto aqui que eu acho que vale a pena colocar, principalmente hoje na posição de diretor, eu acho que é super importante. Muitas vezes você tem dificuldade de fazer isso sozinha, né, e sozinho. Então você vai precisar da ajuda de alguém. Então é fundamental para você, às vezes, pedir ajuda do teu diretor ou da tua diretora. Né? Pedir alguém que consiga te avaliar o que você está errando. Então mostra o teu planejamento sem medo de ser feliz. Mostra, olha, eu planejei isso, consegui executar aquilo. O que eu estou falhando? O que está dando errado? Né? Gente, hoje eu sou diretor, mas eu não sei tudo. Então, eu tenho acompanhamento da minha diretora nacional, da minha diretora ascendente, a minha futura executiva, do próprio staff da Mary Kay. E isso é muito importante para poder me ajudar no que eu estou errando, no que eu estou não acertando, né? E uma outra coisa, dica super importante, que é um termômetro que já existe oficialmente dentro da Mary Kay, de avaliação do seu progresso ou não, é o programa de reconhecimento da Mary Kay. Então, nós temos vários programas. O programa que atinge a todo o corpo de vendas, que é o programa de consultor e consultor estrela, né? Nós estamos fechando agora um trimestre. Espero muito que você se permita ser consultor estrela e trabalhe para acontecer, porque até quinta-feira dá tempo. Então, esse é um programa muito importante. Se você não está atingindo o programa de consultor estrela, é um sinal de que, de repente, você não está conseguindo fazer o trabalho da forma adequada, ainda que seja no primeiro nível, que é Safira. Então, acho que isso é uma boa avaliação. Parabéns, Túlio. Parabéns para todo mundo aqui que já é consultor estrela. Eu também sou consultor estrela, graças a Deus. E aí, me coloquem aqui, quem que é a consultora estrela já? Já sabe que já fechou a estrela nesse trimestre. Eu acho que isso é importante. E quem está a caminho também, né? Porque a gente ainda tem tempo para isso. Então, isso é um termômetro super importante. A companhia lança programas que ajudam você a saber se você está no caminho. A própria carreira, né, para saber se você está progredindo, e de consultora para consultora sênior, de consultora sênior para iniciadora estrela. O próprio programa, quem pegou o programa do Círculo do Exemplo, que a gente lançou, que é um programa fantástico, as cortes, que são cortes de iniciação e cortes de vendas. Olha quantos programas maravilhosos nós temos dentro da companhia, que são termômetros bem importantes para a gente poder avaliar o nosso desempenho. Se você não sabe alguma dessas informações que eu estou falando, pergunte para o seu diretor e para a sua diretora, que ele vai conseguir te passar as informações para você poder saber, tá bom? Tá tudo bem aí, gente? Tá todo mundo tão quietinho? Que bom, Túlio! Seu segundo trimestre você já é consultor estrela. Parabéns pelo exemplo, viu? Isso significa que você está ganhando dinheiro, que é muito importante. Isso significa que você está desenvolvendo o seu negócio. Porque aqui na Mary Kay ninguém é consultor ou consultora estrela de compras, mas é consultor estrela de vendas. Parabéns, viu? Continue. Espero que tenha muitas estrelas aqui junto com a gente. E, gente, uma etapa muito importante: conquiste, celebre mesmo, arrume o seu jeito de conquistar e celebrar. Eu vou até contar para vocês uma particularidade aqui muito pessoal e para vocês darem um pouco de risada aqui. Eu tô aqui no meu quarto, né, onde eu faço meu trabalho todo, aqui na minha bancada do lado, e aí, toda vez que eu estou fazendo os meus agendamentos, hoje foi um dia inclusive, eu vou ligando para as pessoas. E a gente sabe, né, que nem todas as pessoas atendem, nem todas as pessoas conseguem falar naquele momento, nem todas as pessoas a gente tem sucesso. Então, o que eu faço? Eu vibro muito quando eu consigo. Muito, gente. Eu celebro demais
quando eu consigo alguma coisa. Tanto que a minha mãe mora no andar de cima, então quando eu tô aqui, meus pais, né? Então quando eu tô aqui e eu dou um grito, ela já fala, já sei que você conseguiu alguma coisa. Então se eu conseguir um agendamento, se eu conseguir um sim para alguma coisa, tudo eu dou um grito, eu celebro, eu faço festa. Tem até uma forma de a gente celebrar na nossa unidade que é muito particular, né, Amanda? Você vai me ver depois. Então, eu acho que a gente tem que ter esse momento da conquista, da celebração, que é muito importante. A gente diz, né, eu acho que cada um tem as suas crenças, mas tudo aquilo que você vibra, que você pensa, volta para você. Por mais que você não conquiste aquilo necessariamente, mas você recebe aquela forma de você ter aquela celebração muito melhor. Eu estava ouvindo hoje um áudio do Milagres que Acontecem, acho que é o terceiro capítulo, lá no final do terceiro capítulo, Mary Kay estava dizendo que como seria bom se os pais, acho que é do segundo, se os pais ensinassem as pessoas, aos filhos, a não competir, mas sim a querer ser sempre melhor do que eles são. Né? Então a gente sabe que o universo traz sim de volta, né, Túlia? Aquilo que você está colocando aí, é a lei da atração. Muita coisa volta, né, gente? Então celebre mesmo, porque vocês merecem. Então parabéns para vocês que são consultores estrelas, ó. Uhul, vamos celebrar porque a gente merece. E eu espero encontrar todos vocês lá no palco do seminário, como consultoras e consultores estrelas consistentes, que foram estrelas em todos os trimestres, desde quando vocês entraram. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Ó, deixa eu ver aqui, a gente está bem no horário, tem algumas perguntinhas. Deixa eu ver. Fica tranquilo, que bom que você está aí, quem chegou atrasado. Muito bem. Então vocês já sabem que se vocês quiserem fazer perguntas, é só colocar a hashtag e a pergunta que vai aparecer no quadrinho para mim. Bom, falamos então agora, falamos bastante sobre a questão tanto da definição de objetivos quanto do planejamento. Agora vamos trabalhar dicas importantes para a gente poder alcançar o nosso objetivo, né? Afinal, são muito importantes dicas sobre esse caminho. Então, a primeira coisa, decida exatamente o que você quer. Então, eu falei essa semana, inclusive, para a minha unidade. Então, quando você fala assim, ó, qual o objetivo que você tem? Né? Vocês podem escrever para mim, gente, que objetivo, que conquista que você quer ter agora em 2016? Coloca pelo menos uma para mim aí no chat, escreve aí uma conquista que você quer ter para a gente trabalhar através de um dado mais real, porque aí isso fica mais tranquilo para a gente. Escreve aí. Que conquistas que você quer ter em qualquer nível, seja pessoal, profissional, familiar ou espiritual. Que conquista que você quer ter até o fim de 2016, até dezembro você quer conquistar. Escreve para mim aí, por favor. Preciso pelo menos de um voluntário escrevendo ou uma voluntária escrevendo para a gente poder conseguir trabalhar esse aspecto. Ótimo, Túlio, diretorado, parabéns. É possível? É muito possível. Agora vamos avaliar um pouquinho sobre isso. Isso é uma conquista profissional que você quer, certo? Mas muito provavelmente você não nasceu querendo ser diretor, né? Você quer ser diretor porque o diretorado vai ser um trampolim para você ter várias outras conquistas, né? Então, a gente costuma dizer que a carreira, né, que todas as estratégias de reconhecimento ou da carreira que a Mary Kay coloca são trampolins. Né, são ferramentas para a gente chegar nos nossos objetivos. Mas, muito provavelmente, vocês querem o diretorado. E que bom quando a gente quer ser diretora aqui. Edna, Eina, Marlene, Rose. Ó, só tem top aqui, né? Reject, né? Então, os níveis da carreira, eles são ferramentas para vocês alcançarem outras coisas. Uma melhor remuneração, uma qualidade de vida, o próprio status, por que não? A própria possibilidade de ajudar pessoas, né? A possibilidade de ter uma carreira independente, total, né? A flexibilidade de horário, olha quantas coisas. A conquista de algum bem material, que isso vai te trazer o retorno financeiro, né? A realização de algum outro sonho, uma viagem, ou o que for, entende? Então, se vocês colocam apenas o diretorado, não vai ficar claro, não está exatamente aquilo que você quer conquistar. Por isso que você tem que destrinchar entre as 4 áreas da sua vida: pessoal, espiritual, familiar e profissional. Tudo bem? Fica mais claro isso para vocês, gente? Faz sentido? Depois,
que você colocar, escrevam aqui para mim, gente, depois que vocês colocarem, decidirem, né, e ficarem exatamente muito claro aquilo que vocês querem conquistar, vocês têm que acreditar em vocês, né? E para falar sobre acreditar em vocês, eu vou dizer um pouquinho sobre a minha história, porque eu acho que é muito importante. Quando a gente chega no nível de diretor ou diretora, não sei se tem alguma diretora aqui, ou diretor, as pessoas olham para a gente como se nós tivéssemos nascido prontos, né? Como se a gente soubesse fazer aquilo com a maior facilidade do mundo, como se a gente conseguisse todas as coisas, e é um engano muito grande, né? Com certeza, todos os líderes, em companhia, né, em qualquer área, né, da vida, eles batalharam muito para poder chegar até lá, e não quer dizer que eles não tenham tantas dificuldades quanto os outros. Então, a liderança, ela passa por várias etapas. Eu sou professor de formação acadêmica, então eu conheci Mary Kay em 2011, primeiro como cliente. A minha irmã me apresentou os produtos, eu experimentei os produtos, né? Como ela começou no negócio, eu fui quase ali um primeiro cliente dela. Eu amei os produtos, nunca tinha ouvido falar, porque homem não é tão apresentado os produtos até hoje, né? E fica a dica para vocês apresentarem também para os homens. E eu tinha muita acne na pele, e aí automaticamente eu comecei com a linha anti-acne. A minha pele se transformou muito rapidamente, as pessoas começaram a me perguntar o que eu estava usando na pele, eu tinha até vergonha de dizer isso, que eu estava usando Mary Kay, porque eu achava que Mary Kay era só para mulher. Mas com pouco tempo, eu já apresentei, na verdade, ali na própria sessão, as indicações das minhas melhores amigas para minha irmã, e ela começou a atender a todas essas minhas amigas. Com pouco tempo eu vi ela progredindo, não só financeiramente, mas como o desenvolvimento dela. E aquilo me chamou a atenção, porque eu era professor na rede pública, né, tanto estadual quanto municipal, e também na rede particular. Então eu trabalhava demais, ganhava muito pouco, né, muito pouco mesmo, e automaticamente não tinha uma qualidade de vida, porque eu dava aula das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sexta. E aos sábados ainda fazia pós-graduação integral, das 8 da manhã às 17 horas. Então era uma vida louca, porque eu tinha que fazer todas as outras coisas que qualquer pessoa normal faz. Lavar, passar, limpar, cozinhar, descansar, ir passear e fazer todas as outras coisas. Então minha vida estava muito difícil. Então ela me apresentou a proposta, no início eu tive muito preconceito de achar que isso era só para mulher, que isso não dava certo, que não dava dinheiro, que eu não nasci para isso, tudo aquilo que muitas pessoas fazem. Então eu falei para ela, não quero saber sobre isso. Não me fale mais a respeito. Com pouco tempo, eu percebi que ela estava progredindo mais ainda e eu estava precisando de uma renda complementar porque eu ia ter que trancar minha pós-graduação. Olha só, eu tinha uma necessidade. E aí, eu procurei ela para ela poder me falar. Ela me insistia muito, né, falando, mas ao mesmo tempo eu procurei. Ela me explicou, eu falei, poxa, se ela conseguiu, eu posso conseguir, né? Então eu vou partir. Eu sou professora e eu entendo que as pessoas podem aprender as coisas. Eu vou tentar, né? Como muitas pessoas já compraram amigas minhas, vou tentar. E eu comecei o negócio e começou a dar muito certo. Então isso foi fazer com que eu acreditasse que eu também podia fazer aquilo, né? Esse é o nosso papel de iniciar pessoas, né? Fazer com que as pessoas acreditem naquilo. E como que ela fez com que eu acreditasse em mim? Pelo exemplo, mostrando que o negócio dava certo para ela. Então isso fez com que eu me inspirasse nela, e automaticamente ela me deu outros exemplos de homens, e eu falei, vou tentar. A prática me fez provar que eu conseguiria. E eu fui cada vez experimentando mais. Trabalhei com pele durante muito tempo, depois comecei a fazer aula de automaquiagem, e hoje consigo trabalhar com todos os produtos da companhia. Então, se você que está aí desse outro lado e está me ouvindo, não acredita em você, acredita. Tem, olha, um herói, uma heroína, uma poderosa e um poderoso aí dentro. Você precisa achar isso. Então, sabe qual é a melhor maneira de você enfrentar os medos ou se conhecer? Se jogar, fazer. Porque é a mesma coisa de andar de bicicleta. Você precisa montar na bicicleta e sair. Se você fizer isso, as coisas vão acontecer. Tá? Então acredite, ninguém nasceu pronto. E aí é muito importante, como eu falei aqui agora há pouco, nesse depoimento rápido, você se espelhar em alguém. Então você precisa ter alguém como referência. Né? A nossa vida, a gente precisa de ídolos, né? E o ídolo no melhor sentido, né? Aquela pessoa que você se inspira, porque ninguém é perfeito, né, gente? Todo mundo erra. Mas você tem um exemplo de uma pessoa sobre alguma coisa. Você tem um exemplo de uma pessoa que se maquia, você tem um exemplo de uma pessoa que se veste, você tem o exemplo de uma pessoa
que tem bons princípios e bons valores, você tem um bom exemplo de uma pessoa que tem sucesso na sua carreira profissional. Então eu quero perguntar para vocês, você já tem quem é o seu exemplo dentro de Mary Kay? Escreve aqui no chat para mim o nome dessa pessoa. Vamos reconhecer essa pessoa neste momento agora, porque eu acho que ela merece ser reconhecida. Quem é a pessoa que você tem como exemplo dentro da Mary Kay? Que é uma pessoa que é uma inspiração para você em algum fator, em alguma coisa. Escreve o nome dessa pessoa aqui no chat para a gente conhecer. É muito importante a gente reconhecer essas pessoas. E eu acho que é importante a gente, se não tem, procurar alguém que a gente consiga. Então, onde a gente vai conseguir essa informação? Na Aplause. Então, a gente tem os exemplos, né, de todos os líderes que saem lá na Aplause mês a mês para a gente conhecer as histórias de pessoas poderosas, tanto mulheres quanto homens, tá bom? Estou aguardando vocês escreverem aqui, gente. Olha lá, estão colocando as diretoras, que bom, né? Então, a Maria Lúcia Ferretti, a Carmen Lúcia, né? O Túlio está colocando o Gutenberg Silva, que é o diretor, que é o seu diretor, e seu diretor de adoção, que bom, ó. A Cristiane Trezo, né? Eu acho que fala assim o nome dela, o Jacen Sampaio, né? Então, a Marilene colocou a diretora. Então, com certeza, vocês têm muita inspiração aí para vocês se espelharem em alguém. Bom, então, já que a gente passou por esses três aspectos, vamos para o quarto. Onde você está e onde você quer chegar. Então, vocês me disseram aqui, a maioria das pessoas, que querem se tornar diretores, né? Então, você já sabe onde você quer chegar, dentro da carreira Mary Kay. Agora, onde você está? Você hoje é consultor, você é consultor sênior, você é iniciador estrela, você é líder de grupo, futuro diretor. Escreve para mim aqui qual é o nível de carreira que você está hoje. E aí, essa quarta dica, ela vem trabalhar para você determinar suas ações diariamente, semanalmente e mensalmente. Lembra? Olha que bom, Túlio, iniciador estrela, Reject, parabéns. Então, lembra que a gente falou que nós temos que partir o nosso sonho em pequenas partes. Na verdade, Mary Kay disse isso, né? A parábola, a analogia, na verdade, com o elefante. A gente tem um elefante grande. Olha, gente, tem um monte de iniciador estrela aqui. A Aina também. Ai, muito bem. Ô Guto, querido, que honra ter você por aqui. Mais um diretor aqui para acrescentar no nosso treinamento. Então, se você, vamos supor, gente, eu vou falar um sonho meu que está até escrito aqui, ó. Vou até mostrar para vocês não dizerem que eu estou apenas colocando como um exemplo. Deixa eu abrir aqui que a folha fechou. Eu tenho um sonho pessoal e eu estou trabalhando para isso acontecer, que é a compra do meu apartamento. Ó, o sonho pessoal, a compra do meu apartamento. E aí, vamos supor que o nosso apartamento... Ah, que bom, Túlio. Vamos supor que o nosso apartamento, um apartamento que a gente quer comprar, custe, sei lá, os seus 400 mil reais. Se eu já sei que eu preciso de 400 mil reais é muito, né, gente? Então, eu tenho que dividir esse valor em pequenas partes. Então, para eu comprar um apartamento, eu sei que eu preciso ter entrada. A entrada do apartamento geralmente gira em torno em 20% do valor do imóvel. Né? Eu estou falando essas informações porque eu estou ali no momento da busca desse apartamento, graças a Deus. Então, se ele é 400 mil, 20% vai me dar quanto? 80 mil reais. Então, eu vou precisar de 80 mil reais para a compra desse apartamento. Então, eu preciso economizar. Como que eu economizo 80 mil? Mesmo 400 mil sendo muito, eu tendo dividido para 80, 80 ainda é muito. Então, eu preciso dividir esse 80 por quanto tempo eu consigo realizá-lo, tê-lo. Se eu divido 80 mil dentro de um prazo de um ano, 10 meses, sei lá, eu vou precisar de 8 mil reais por mês, um pouco menos, né? 7 mil, 6.500. Então em um ano eu preciso de 6.500. Raul, mas 6.500 ainda é muito. Então vamos dividir por 2 anos. 80 mil em 2 anos eu vou precisar de 2 mil reais todos os meses, em média, mais ou menos, para eu poder conseguir ter esses 80 mil, né? Então, que 2 mil, gente? Estou ficando doido? Que história é essa de fazer conta errada, menino? Me corrijam, vocês não estão me corrigindo? Vamos lá. Se eu preciso de 80 mil reais, né, para dividir em um ano, em 12 meses, eu vou precisar de 6 mil, mais ou menos. Se eu quero dividir isso em 2 anos, então 80 mil dividido em 24 meses vão me dar 3.300, óbvio. Então, se eu preciso de 3.300 reais, eu já sei que eu já dividi quanto que eu preciso por mês.
Então, eu já tenho o valor anual, eu tenho o valor para 2 anos, o valor para 1 ano, o valor para 1 mês, e eu posso dividir isso semanalmente e diariamente. Então, isso faz com que vocês consigam ter a meta de vocês dividida em pequenas partes. Então, é mais fácil para você poder realizar. Porque você vai vendo a sua casa sendo construída tijolo a tijolo, e não de uma maneira só. Gente, vocês estão conseguindo me ver bem? Aqui me deu uma informação de que a conexão está instável. Deixa eu ver. Está todo mundo conseguindo me ver e me ouvir, que eu estou falando aqui? Oi. Sim? Ah, que bom. Que ótimo, gente. A gente já está quase terminando. Então, se você divide esse sonho em pequenas partes, você vai conseguir ter um resultado espetacular, certo? Porque você vai conseguir desenvolver a sua conquista pouco aos poucos. Então, você vai celebrando, inclusive, essa conquista. E você vai conseguindo, inclusive, acompanhando passo a passo dessa conquista. Você vai conseguir fazer essa quinta etapa, inclusive, que é acompanhar como que essa ação, esse planejamento, ele vai acontecendo. Então, eu não consegui atingir minha meta de venda desde início dessa semana, eu não consegui atingir na semana seguinte, eu não estou conseguindo atingir no mês. Então, você vai reformulando aos poucos, é aquilo um pouco que a gente falou lá no início, certo? Então, isso vai te dando a possibilidade de você ir comendo fatia por fatia aquilo que você precisa e aquilo que você quer conquistar. Qual é a maneira, Raul, de eu me manter focado, de eu fazer com que eu consiga me manter extremamente determinado para aquilo? A maneira de você fazer isso, gente, é você colocar de uma maneira visual aquilo muito claro para você sobre o que você quer conquistar. Então, você precisa fazer o seu cartaz de metas. Né? É no cartaz de metas que você vai conseguir realizar os seus objetivos, você vai conseguir visualizar aquilo que você quer alcançar, aquilo que você pode alcançar. O que é o cartaz de metas? Você vai pegar esses objetivos, tá? Ó, eu não deu tempo suficiente de eu refazer o meu cartaz de metas, né? Então, ó, você vai pegar esses objetivos escritos e você vai colocar imagens em algum espaço que fique claro para você, que você enxergue todos os dias. Sabe aquela coisa que a nossa mãe, a nossa avó fazia, de você ter ali, claro para você, as consultas, para você não perder consulta? Então, vamos lá, dia 22 de junho eu tenho uma consulta às 17 horas no neurologista. Então, eu colocava lá na geladeira, aquilo bem grande. Minha sugestão, faça o cartaz de metas, coloca lá as imagens, mas pega aquele objetivo que você está tendo mais dificuldade para poder conseguir realizar e faz numa folha de sulfite bem grande. Agendamento, sabe? Para você poder conseguir visualizar com clareza. Sessão, entrevista, né? Aquilo que você está tendo mais dificuldade, coloca grande num espaço claro para você conseguir visualizar. O seu subconsciente vai te cobrando a fazer alguma coisa para você poder conseguir realizar aquilo. E com certeza isso vai te deixando muito mais tranquilo para você poder realizar aquilo que você precisa, para você se manter focado. Uma outra dica muito importante para vocês você pode muito bem colocar uma rotina saudável, gente. Então, a gente tem as mídias sociais que às vezes tombam a nossa rotina, sabotam, roubam o nosso tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz há algum tempo atrás já, e não me arrependo de maneira alguma, foi colocar o meu WhatsApp. Oi? Travou para todo mundo? Gente, estou terminando. É o último aspecto aqui que eu vou tratar com vocês. Me fale se travou para todo mundo. Minha conexão está indo ali. Não sei se aqui para vocês está bem. Travou para todo mundo? Não? Ah, tá. Ah, que ótimo. Então deve ser a sua conexão, viu, Marlene? Dá uma controlada aí. Então, terminando, gente, último aspecto. O que eu ia dizer para vocês? Primeira coisa que eu fiz. No meu celular, eu tiro o Facebook de login durante a semana. Então, eu não consigo ver nada do Facebook pelo meu celular. Isso faz com que qualquer comentário, qualquer atualização, qualquer outra coisa que alguém comente no meu Facebook ou em coisas que eu esteja relacionado, eu não visualizo. Então, aquilo não chama a minha atenção. Eu estava falando sobre o WhatsApp, lembrei.
O WhatsApp, eu coloquei ele em modo silencioso total. E ainda coloquei no meu status lá. Está no silencioso. Caso seja urgente, me ligue. Porque o WhatsApp, gente, ele é uma ferramenta de comunicação instantânea, rápida, para recados. Coisas urgentes, as pessoas vão te ligar. A gente não tem que ser escravo da tecnologia. A tecnologia é que tem que ser nossa escrava. A tecnologia ela tem que estar à nossa disposição, né? A gente tem que fazer uma alteração aí de princípios que tem acontecido na atualidade. Outra coisa, a gente tem hoje várias coisas para distração, né? O próprio aplicativo do YouTube, o Snapchat, o Twitter, né? Todas essas ferramentas que a gente utiliza. Então, coloque um horário para você poder visualizar. Eu tenho todas essas ferramentas, mas eu vejo em horário. Então, eu vejo na parte da manhã, antes das 9, quando eu acordo muito cedo, porque eu acordo todos os dias muito cedo, ou depois das 10 da noite, porque eu sei que eu tenho que estar entre as 9 da manhã e às 9 da noite com um cliente fazendo algo que me produza rentabilidade, seja através de uma venda, seja através de um início, seja através de alguma coisa que me movimente para esses dois caminhos, para esses dois remos, remando com a venda, remando com o início. Então eu vou utilizar essas duas formas. Acreditem que se vocês se mantiverem com essas estratégias que não são limitantes, que não são cabrestos, mas que são profissionais, você vai ter muito mais saúde e muito mais resultados no seu negócio. Eu tenho plena convicção de que o seu querer, o seu coração forte por aquele desejo ardente vai conseguir te mover para onde você quer. Então eu espero que essa noite tenha sido proveitosa. A gente chegou ao fim do nosso treinamento de mais um módulo, né? Nós temos o próximo módulo na próxima semana. Para mim foi um orgulho incrível estar aqui com vocês nessa noite, poder falar com tanta gente de tanto lugar que eu não conheço e que a gente pode estender a mão para a gente poder compartilhar esse grande conhecimento, tá bom? E agora estão abertas as dúvidas, né? Então vamos ver aqui as dúvidas que vocês colocaram. Tinha algumas que eu já tinha respondido. Tem alguma coisa, gente, que eu não falei para vocês, que vocês querem saber, né? Coloque aqui os comentários. Também estou super aberto a que vocês coloquem as impressões. Nós estamos no horário, faltam só 2 minutinhos. Então, o que vocês querem colocar? Podem colocar aqui coisas construtivas, o que poderia ter sido melhor, ou o que a gente poderia ter abordado. Que bom, gente, que vocês gostaram. Ele foi feito com muito carinho, né? Passei a parte agora, algumas horas da tarde, preparando meu coração de verdade para que vocês consigam ir muito longe, para vocês acreditarem que é muito possível. Então, olha, quero dar aqui, ó, um beijo no coração de todos vocês, desejar que esse fechamento seja surpreendente, que você não se limite, que você faça coisas que você nunca fez, para que você aprenda, para que você consiga, com certeza, ir um pouco mais. Caminhe um quilômetro extra. Eu tenho certeza que vai ser recompensador. Eu estou no meu aqui, espero que você esteja no seu. Então, ó, um grande abraço no coração de todo mundo. Guto, uma alegria ter você por aqui, inclusive os seus consultores. Então, olha, tem dúvida? Então, fala com seu diretor ou sua diretora agora. Manda uma mensagem, manda um áudio lá para ele ou para ela, porque eu tenho certeza que ele vai adorar. Olha, um beijo no coração, uma ótima noite para vocês, fiquem com Deus. E se você sabe de alguém que não assistiu esse treinamento, pegue o mesmo link e mande para essa pessoa, porque ela vai poder assistir gravado depois, tá bom? Que Deus possa dar força para vocês superarem todas as adversidades que vocês têm. Porque se eu que sou homem e que não uso batom e que não visto saia, posso, vocês que são mulheres e vocês que são homens iguais a mim, podem o que eu posso e muito mais. Então, um super beijo no coração e fiquem com Deus.